Tudo se inicia quando Augusto encontra Renata na cafeteria. Eles trocam cumprimentos cordiais, e ele expressa sua satisfação ao saber que Jerônimo está finalmente livre. Renata sorri, aliviada, e comenta que é bom ouvir isso, pois Jerônimo se arriscou muito para provar sua inocência e acabou pagando um preço alto. Augusto mantém um semblante tranquilo e afirma que tem a consciência limpa sobre tudo o que aconteceu. Nesse instante, Jerônimo chega, cumprimenta os dois com entusiasmo e diz que estar livre foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, pois isso fortaleceu ainda mais seu relacionamento com Renata. Em seguida, ele revela, animado, que quer fazer um convite especial. Augusto pergunta do que se trata, e Jerônimo anuncia que ele e Renata irão se casar no fim de semana. Fingindo alegria, Augusto sorri educadamente, mas por dentro, a raiva toma conta dele. Enquanto isso, Marina enfrenta Saul e declara que não aceitará a proposta dele, mas deseja que finjam estar juntos para que ela possa deixar o povoado sem levantar suspeitas. Saul, satisfeito, concorda e diz que ela finalmente tomou uma decisão sensata. No entanto, ele sabe que Marina ainda nutria esperanças de reatar com Jerônimo, por isso insistia em permanecer ali. Marina nega e afirma que Jerônimo só quer sua proximidade por causa dos filhos, não por ela. Saul, então, a incentiva a seguir adiante, destacando que Jerônimo já tem tudo o que quer, a esposa e a mãe de seus filhos por perto. Ele reforça que Marina tem uma carreira promissora no México e que precisa pensar em seu próprio futuro. Diante disso, ela finalmente concorda e decide partir no fim de semana. De volta à cafeteria, Augusto parabeniza Jerônimo e Renata pelo casamento. Eles respondem que estão felizes e que toda a família se reunirá para celebrar a ocasião. Além disso, mencionam que diante de tantos obstáculos, nunca deixaram de ser casados perante a igreja. Com um sorriso forçado, Augusto disfarça seu incômodo e diz que é ótimo que a anulação não tenha sido concretizada. Logo em seguida, se despede, alegando que tem assuntos para resolver. Após sua saída, Renata e Jerônimo trocam risadas, quando Antônio se aproxima. Jerônimo, animado, revela que já está com todos os documentos quase prontos para oficializar a união novamente. Renata aproveita para comentar que já deixou suas digitais registradas para um projeto importante. Jerônimo decide fazer o mesmo, e logo depois, um grupo de crianças chega para participar. Renata se empolga e se envolve completamente com elas. Na Fazenda Bonita, Carlos acompanha Priscila com suas malas até o carro. Ela se despede, dizendo que só deseja o bem dele, e por isso, optou por ficar em um hotel. Priscila admite que sabe que ele ama Matilde, mas o alerta para refletir se conseguirá lidar para sempre com o ciúme dela. No momento, pode parecer suportável, mas no futuro, essa situação pode se tornar insustentável. Carlos tenta argumentar, dizendo que Matilde não é tão ciumenta assim, mas Priscila rebate, insinuando que talvez ela nunca tenha se sentido ameaçada por outra mulher antes. Nesse instante, Hermínia surge e avisa que o táxi já chegou. Priscila se despede, prometendo voltar para dar continuidade ao trabalho deles. Enquanto isso, Jerônimo conversa com Antônio e menciona que encontrou uma maneira eficiente de conseguir as digitais de Renata sem que ela desconfiasse. Ele afirma que sua intenção é continuar investindo no projeto para ajudar a comunidade. Antônio concorda e informa que enviará as digitais para Isidro em breve. Jerônimo pede que ele o mantenha atualizado sobre tudo.
Quando se aproximam da mesa, Renata pede que Antônio continue falando sobre os detalhes do projeto. Em seguida, ela se vira para Jerônimo, radiante, e declara que está muito feliz. Ele corresponde, dizendo que também a ama profundamente, e os dois se beijam com intensidade. Na fazenda, Carlos entra no quarto de Matilde e a encara seriamente. Com um tom decidido, ele diz que agora ela pode ficar tranquila. Matilde, desconfiada, pergunta o motivo, e ele explica que depois da conversa que teve com Priscila, ela resolveu ir embora. Matilde reage com desconfiança e diz que Priscila partiu porque sabe que estava errada. No entanto, Carlos não aceita essa justificativa e afirma que não permitirá esse tipo de comportamento da parte dela. Ele enfatiza que Matilde precisa entender que ele não deixará que ninguém dite com quem pode trabalhar ou manter amizade. Por fim, ele a coloca contra a parede, exigindo que ela decida se continuará o relacionamento aceitando isso ou se será o fim para os dois. Dito isso, ele sai do quarto, deixando Matilde imersa em seus pensamentos. Na casa paroquial, Marina procura o padre para uma conversa séria. Determinada, ela revela que tomou uma decisão e que partirá com Saul. O padre se irrita imediatamente e diz que não pode acreditar no que está ouvindo. Mas Marina se mantém firme e responde que precisa agir pelo bem de sua vida. O padre, preocupado, lembra que Saul já a enganou uma vez e que essa decisão pode ser um erro. No entanto, Marina insiste que ele mudou e que todos merecem uma segunda chance. Além disso, ressalta que Jerônimo está reconstruindo sua vida e que ela precisa fazer o mesmo. Mesmo diante da desaprovação do tio, ela pede que ele respeite sua escolha. O padre, inconformado, se recusa a apoiar o que considera uma loucura. Marina, no entanto, já está decidida e deixa claro que não voltará atrás. Em seguida, sai da sala e vai para seu quarto, enquanto o padre, furioso, fica sem saber o que fazer para impedi-la. Na empresa, Roberta está na sala com Matias quando Adriana entra com uma lista de clientes que precisam quitar pagamentos. Prontamente, Roberta se oferece para ajudar, mas Matias a lembra que ela não tem experiência em contabilidade. Adriana, no entanto, defende que ela precisa aprender, e Roberta insiste que pode tentar. Diante disso, Matias acaba cedendo e entrega a lista para que ela entre em contato com os clientes. Curiosa, Adriana pergunta a Roberta se ela não se sentiu sozinha nos dias em que seus pais estiveram ausentes. Roberta nega, mas Adriana continua questionando se ela não saiu para se divertir. Mantendo sua postura firme, Roberta garante que passou os dias descansando e que só queria dormir. Em seguida, sai para trabalhar, enquanto Adriana comenta com Matias que mais uma vez, Roberta está escondendo a verdade. Enquanto isso, Antônio conversa ao telefone com Isidro e informa que já conseguiu as digitais de Renata. Isidro fica aliviado, pois o perito estava pressionando por isso. Antônio o tranquiliza, garantindo que no máximo em 2 dias, as digitais estarão em suas mãos. Satisfeito, Isidro agradece a eficiência de Antônio. No centro, Regina chega e encontra Inês, que logo pergunta sobre a conversa com Constanza. Regina explica que a resposta foi a mesma que Inês recebeu: Constanza está muito apegada à menina. Então, Regina menciona que deu um prazo para que ela localizasse Corina. Caso contrário, entraria em contato com o juizado de menores para relatar que havia uma criança abandonada. Preocupada, Inês alerta que isso poderia ser arriscado.
Regina concorda e pede que a amiga tente encontrar a ficha de Corina para que ela mesma possa localizá-la. Enquanto isso, Saul está terminando de arrumar sua mala quando ouve batidas na porta. Ao abrir, se depara com o padre Severino, que o encara com seriedade. Surpreso, Saul diz que não esperava sua visita, mas o padre logo declara que veio apenas para ordenar que ele se afaste de Marina e volte para onde veio. Saul mantém a calma e responde que é tarde demais, pois Marina já é adulta e tem o direito de tomar suas próprias decisões. Ele deixa claro que o padre não tem o direito de interferir. Severino, no entanto, insiste que Marina é sua sobrinha e que ele a ama como uma filha. Ele exige que Saul a deixe em paz. Mas Saul, convicto, diz que a decisão já foi tomada e que eles partirão juntos. Em um gesto firme, ele abre a porta, deixando claro que a conversa acabou. Na Fazenda Bonita, Jerônimo e Renata chegam e encontram Carlos abatido. Percebendo sua expressão desanimada, Renata pergunta o que aconteceu. Ele explica que Priscila decidiu ir embora da fazenda para evitar mais conflitos com Matilde. Sensibilizada, Renata diz que sente muito, e percebendo que Carlos precisa de um momento com Jerônimo, os deixa a sós. Jerônimo tenta animar o amigo, e Carlos o convida para conversar com mais privacidade no escritório. Os dois seguem para lá. No quarto, Matilde desabafa com Manuela sobre a discussão que teve com Carlos. A madrinha ouve atentamente e diz que ela exagerou, pois Carlos nunca deu motivos para desconfiança. Matilde, no entanto, não consegue superar o fato de que ele e Priscila tiveram um relacionamento, e que Carlos nunca mencionou isso para ela. Manuela tenta fazê-la enxergar que Carlos sempre a colocou em primeiro lugar, acima de qualquer outra pessoa. Matilde reflete e admite que Carlos pediu sua mão em casamento porque realmente a ama. Manuela aconselha que ela pare de se comparar a Priscila e não se menospreze, pois o amor de Carlos é verdadeiro. Pensativa, Matilde se cala. Enquanto isso, Jerônimo questiona Carlos sobre seus próximos passos agora que Priscila foi embora. O amigo afirma que continuará trabalhando com ela, pois a relação profissional não mudou. Sem que eles percebam, Priscila escuta tudo do lado de fora. Jerônimo provoca Carlos, dizendo que a presença dela o abalou. Hesitante, Carlos confessa que por um momento, sentiu algo reacender dentro dele. Ao ouvir isso, Priscila sorri discretamente, esperançosa. Nos vinhedos, Augusto procura Alzira para se desculpar pelo modo como a tratou anteriormente. Ele justifica seu comportamento dizendo que recebeu uma notícia ruim e acabou descontando nela. Em seguida, ele reafirma que deseja cumprir sua promessa e dar a ela o dinheiro combinado. Alzira hesita e diz que não é necessário, mas Augusto insiste, alegando que já havia assumido esse compromisso. No fim, ela acaba aceitando, pois realmente precisa do dinheiro. Augusto garante que pedirá para Aníbal entregar a quantia e depois se retira. Na Fazenda Bonita, Renata recebe o padre Severino. Ele entra, e depois de um breve cumprimento, diz que precisa conversar com Jerônimo. Nesse momento, Jerônimo chega acompanhado de Carlos, que logo se retira para deixá-los a sós. O padre se senta e se desculpa por incomodá-los, mas explica que precisa alertá-los sobre algo muito importante. Ele menciona que Marina decidiu ir embora do povoado com um ex-namorado que a fez sofrer no passado. Com um olhar preocupado, ele diz que apenas Jerônimo pode impedir essa decisão impulsiva.
Na cruz de amor, Aníbal cruza com Saul, e desconfiado, pergunta se ele foi procurar seu pai. Saul, sem rodeios, confirma. Aníbal diz que Augusto não está e que não sabe quando voltará. Pouco tempo depois, Augusto chega, e ao ver Saul, questiona o que ele está fazendo ali. Saul responde que os dois precisam conversar, e Augusto o convida para entrar no escritório. Observando a cena, Aníbal fica ainda mais desconfiado. Na fazenda, Jerônimo caminha de um lado para o outro, inquieto com a decisão de Marina. O padre Severino, preocupado, insiste que ele é o único que pode impedir que ela vá embora. Renata, porém, acredita que, se Marina tomou essa decisão, o melhor a fazer é respeitá-la. Jerônimo discorda, dizendo que não pode permitir que seus filhos cresçam ao lado de um homem perigoso. O padre acrescenta que Saul não é confiável e que as crianças podem estar correndo um grande risco. Na cruz de amor, Augusto encara Saul com desconfiança e pergunta o que ele quer. Saul responde que veio contar a verdade. Marina aceitou partir com ele, mas o tio dela está tentando impedir. Do lado de fora, Aníbal observa tudo, tentando entender o que está acontecendo. Augusto, intrigado, diz que talvez seja bom o padre estar envolvido. Saul, confuso, questiona, pois achava que Augusto queria que Marina fosse embora. Augusto confirma, mas ressalta que a questão não é apenas a partida, mas sob quais circunstâncias isso acontecerá. Na fazenda Bonita, Jerônimo decide que precisa falar com Marina. O padre Severino concorda e se despede. Assim que ele sai, Jerônimo pergunta a Renata o que ela acha da situação. Renata responde que no lugar de Marina, faria o mesmo. Ele se irrita com a resposta, mas Renata explica que Marina sempre foi a outra e que isso nunca é fácil. Jerônimo insiste que não pode deixar seus filhos aos cuidados de um homem ruim, e num momento de impulsividade, compara a situação com o que Renata viveu ao ser criada por Fina. A lembrança a magoa profundamente. Enquanto isso, Carlos vai até Priscila, e ela aproveita para provocá-lo, abrindo um pouco mais a blusa e perguntando se ele já resolveu as coisas com Matilde. Carlos, incomodado, diz que não quer falar sobre isso e muda de assunto. Na sala, Renata tenta fazer Jerônimo enxergar que Marina já é uma mulher adulta e tem o direito de decidir sua própria vida. Ela entende que ele queira proteger as crianças, mas se Marina decidiu partir, não há nada que ele possa fazer. Depois de dizer isso, Renata sai da sala e se recolhe no quarto, refletindo sobre por que aquelas crianças afetavam tanto, já que não tinham culpa de nada. No estábulo, Priscila e Carlos trabalham juntos, e ela aproveita para se aproximar mais do que deveria. Carlos se sente desconfortável, mas tenta manter o foco. Ao mesmo tempo, Matilde se lembra das palavras de sua madrinha e percebe que precisa confiar no amor de Carlos, pois ela é a mulher que ele escolheu. Priscila comenta sobre a primeira vez que ela e Carlos trabalharam juntos, relembrando momentos que viveram. Nesse instante, Matilde aparece e observa a cena. Priscila continua, dizendo que sempre tentaram separar o pessoal do profissional, mas nunca foi fácil. Ao falar isso, coloca a mão no ombro de Carlos, deixando Matilde furiosa. Sentindo o olhar dela, Carlos se afasta e avisa Priscila que agora as coisas precisam ser diferentes. Matilde, frustrada, se retira antes de ouvir a resposta dele. Na cruz de amor, Aníbal vai até o salão de esgrima e, ao entrar, vê um homem desconhecido.
Ele questiona Augusto sobre quem é ele, mas Augusto mente, dizendo que se trata de um sócio. Aníbal pergunta se ele mora no povoado, mas Augusto desvia do assunto e muda de foco, pedindo que ele vá até a fazenda Bonita entregar um dinheiro para Alzira. Também sugere que aproveite para ver sua namorada. Aníbal, desconfiado, comenta que é impressionante como o humor de Augusto mudou rapidamente. Há poucos minutos, ele estava estressado, e agora parece satisfeito. Augusto, irritado, começa a praticar golpes de esgrima contra Aníbal e ordena que ele pare de se meter onde não é chamado. Porém, antes de finalizar o assunto, confessa que recebeu uma excelente notícia e pede que Aníbal vá logo buscar o dinheiro. Saul liga para Marina e conta que o tio dela foi procurá-lo. Marina, indignada, diz que pensava que ele já havia aceitado sua decisão. Saul responde que isso não o incomoda, mas queria deixá-la ciente de que eles já decidiram partir juntos e que ele está ali para ajudá-la. Marina respira fundo e agradece. Enquanto isso, Jerônimo entra no quarto de Renata e pergunta como ela está. Com um tom cansado, ela responde que sente uma leve dor de cabeça, mas quer saber o que ele decidiu fazer. Jerônimo percebe que tudo aquilo a afeta, e Renata reforça que Marina tem direito de decidir o que fazer com sua vida. Ela então o encara e pergunta qual será a sua decisão. Na empresa, Roberta entra na sala de Germano, que está concentrado no trabalho. Sorrateiramente, ela se aproxima, envolve os braços ao redor dele e o beija. No entanto, o momento é interrompido pelo barulho da porta se abrindo. Rapidamente, Roberta se afasta. Rema entra e convida Germano para almoçar. Germano recusa, alegando que tem muito trabalho, mas Rema o lembra de que investiu dinheiro na empresa Monterrubio e que ele havia prometido passar mais tempo com ela. Roberta, percebendo a tensão no ar, decide sair e dar espaço aos dois. Antes de sair, Rema avisa Germano que não quer surpresas, ou ele pode perder tudo o que ela lhe deu. Roberta volta para sua sala, furiosa. Ela não consegue entender como Germano pode estar com Rema, mesmo por dinheiro. Com raiva, ignora uma ligação dele, decidindo que talvez assim ele perceba seu valor. Para se distrair, pega o jornal e se depara com a notícia do casamento de Diego e Serena. Sua expressão muda para pura revolta. Sem pensar duas vezes, ela murmura para si mesma que esse casamento está fadado ao fracasso. No povoado, Jerônimo chega à casa paroquial para falar com Marina. Ele a encara e diz que já sabe que ela quer ir embora com o ex-namorado. Com um tom sério, afirma que essa não é uma boa escolha. Antônio, que estava por perto, escuta a conversa sem ser notado. Marina mantém a postura firme e responde que Jerônimo não pode controlar sua vida. Ele, por sua vez, tenta argumentar que não quer isso, mas deseja que ela refaça sua vida ao lado de alguém confiável. Marina, porém, rebate dizendo que não pode continuar vivendo no mesmo lugar que a esposa dele. Então, olhando diretamente para Jerônimo, ela faz uma exigência: ou ele escolhe seus filhos, ou escolhe Renata. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.